tenho 41 anos, adquiri o curso do SEC em abril de 2021. Eu tinha 83 quilos, eliminei 20 quilos e hoje eu me encontro com 63 quilos. Tem 1 ano e 2 meses que eu mantenho esse peso. Com o emagrecimento, muita coisa melhorou na minha vida, como a queda de cabelo, manchas na pele, muita celulite, para comprar roupa era terrível, meus exames ficaram 100%, fora outras coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre meu marido. Meu marido, em março de 2021, ele tinha 116 quilos. Ele eliminou 38 quilos e hoje ele se encontra com 78 quilos. Já tem 1 ano que ele mantém esse peso. Eu vou falar um pouquinho sobre Vivian. É uma excelente profissional, uma excelente pessoa, dá dicas maravilhosas. O curso dela é bem explicativo e vale super a pena. Muito obrigado, viu, Vivian? Me chamo Patrícia, tenho 37 anos. Em 2013 fiz uma bariátrica, mas em 2017 eu tive reganho total de peso. De lá pra cá eu vinha lutando muito com o reganho de peso, com a perda de peso, mas a minha virada de chave foi quando eu conheci o SEC, né? Foi onde eu aprendi de fato a me alimentar, que escolhas eu fazer, como fazer, inclusive entender quando eu fugia daquela escolha que eu não precisava jogar tudo fora, né? A voltar para o meu foco, a voltar à minha alimentação, e o resultado veio, né? Há muito tempo eu não conseguia perder peso e desde março para cá já eliminei 11 quilos, principalmente com os desafios. A balança já mudou, o corpo já mudou, roupas que não davam antes já começaram a dar. E eu tô muito satisfeita com os resultados. Olá, me chamo Suiane. Queria fazer meu depoimento sobre o SEC, sobre esse método que eu entrei há 1 mês e 4 dias, exatamente hoje, e que eu me apaixonei logo de cara, assim. Os vídeos são muito didáticos, a gente deixa de ficar naquela coisa meio mecanizada, meio como um robô, quando a gente vai para uma nutricionista que passa aquela dieta e a gente fica seguindo sem saber o porquê das coisas e é como um robô, sem raciocinar. E com esse método eu consegui entender o porquê de colocar determinado alimento junto com outro, né? Os grupos alimentares, a importância da proteína, coisa que eu nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre, às vezes eu tirava a proteína, ficar uma coisa meio vegana, achando que estava me beneficiando. E nesses 34 dias eu perdi 7,7 kg. Não esperava que fosse tão rápido assim. Entrei com um foco muito de foco na saúde, pensando mesmo na questão de longevidade. Tava sentindo enxaqueca, problemas de estômago, intestino, enfim. E foi maravilhoso. Continuo. O que eu acho maravilhoso é a base, a base é a gente aprender como se alimentar, e isso vai ser pro resto da vida, porque não adianta eu perder esse peso e depois, como eu disse antes, como eu não sabia o que estava fazendo antigamente, eu emagrecia e depois voltava a comer de qualquer forma. Com a base, de fato, a gente aprende como se alimentar, fazer exceções, as substituições, e num dia que quiser, né, comer alguma coisa fora da dieta, a gente sabe fazer as compensações, porque tudo isso é muito batido nos vídeos do programa. E fora a base, tem as estratégias low carb, da cetogênica, que são maravilhosas para dar um gás, para dar uma acelerada na perda de peso. Assim, eu tô encantada, apaixonada. Nesses 34 dias, nunca furei a dieta, porque tô tão comprometida, assim, e do quanto tá me fazendo bem. É isso, super recomendo. Olá, meu povo! Que bom que vocês vieram para o nosso segundo encontro. Isso mostra que vocês estão comprometidos, né? Com o emagrecimento definitivo de vocês. E é isso que vai fazer toda a diferença. Não adianta nada você ter a faca e o queijo na mão e você ficar olhando, né? Não saber usar. Vocês precisam ir lá e cortar, fazer a parte de vocês. A minha parte eu vou fazer hoje, mas o seu comprometimento é fundamental. Se você chegou agora, eu quero me apresentar. Eu sou Vivian, sou nutricionista há mais de 12 anos, sou mestre em obesidade e futura doutora em emagrecimento. Além disso, eu sou sócia proprietária do Instituto de Medicina Eficiente, que é uma clínica referência em emagrecimento aqui em Salvador. E nesse evento eu vou te apresentar um plano simples, totalmente fácil de ser executado, para que você possa emagrecer sem deixar de comer coisas gostosas, tá? Sem precisar ficar limitada a uma dieta específica e restrita, tá? Que geralmente é difícil de seguir. E o mais importante é que para te ajudar a manter o seu processo de emagrecimento depois, tá? Emagrecer é relativamente fácil.
mas manter é um pouco mais complexo. Não esqueçam nunca disso e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, tá? Mas eu vou relembrar um pouquinho o que a gente conversou no primeiro encontro. Eu apresentei para vocês, na aula passada, 5 erros que vocês cometem quando estão tentando emagrecer, tá? E esses erros vão fazer toda a diferença, eles precisam ser consertados. O primeiro erro é começar sempre pela dieta errada. Eu sei que todo mundo quer resultados rápidos, né? Mas não dá para você começar com uma dieta restritiva e largar tudo. O segundo erro, comer a cada 3 horas. Isso não existe, vocês precisam comer quando vocês têm fome. Terceiro erro, combinar os alimentos da forma errada. Vocês precisam entender a relação que existe entre carboidrato, proteína e gordura. Priorizar as proteínas. Usar carboidrato para ter prazer, para dar gostinho e fazer as pazes com a gordura. 4 erros é entender que alguns alimentos são vilões. Isso não é verdade. Não tem nenhum alimento que é incompatível com o processo de emagrecimento. E o 5º erro é não saber manter o peso. Eu coloquei como 5º, mas talvez esse tivesse que ser o primeiro erro, porque o primeiro passo do processo de emagrecimento é saber manter. Depois você aprende a ser estratégico, certo? Inclusive, se você está aqui hoje, mas não assistiu a aula passada, faz o seguinte, volta para assistir. É muito importante que você entenda esse passo a passo, tá? Então, as aulas foram pensadas para serem sequenciais. Então, dessa forma, você vai entender bem direitinho qual é a metodologia que eu aplico com os alunos e por que elas têm tanto sucesso assim. Isso vai facilitar demais a compreensão e você enxergar qual é o caminho que você tem que fazer para emagrecer de forma definitiva. Então, se você já assistiu o primeiro encontro, vamos para mais esse encontro na nossa jornada do emagrecimento definitivo e eu vou revelar para vocês os pilares desse emagrecimento definitivo, tá? Então, isso é extremamente importante que vocês entendam. Parece ser uma coisa boba, mas sem esse entendimento vocês não vão seguir muito. E por que eu quero entregar esses pilares para vocês? Porque você não vai mais passar pela frustração de fazer dieta sem entender o que você está fazendo, passando fome, passando vontade e depois voltar a estaca zero. Você se lembra da sensação de frustração que é quando você faz dieta, passa fome, fica sem energia e depois engorda tudo de novo? Você lembra a luta que é para ter cada quilinho sendo perdido? É horrível, né? Eu sei. E eu ouço muito relatos assim. Inclusive, tem uma paciente, uma aluna, na verdade, que a história dela é bem interessante. Dri, ela estava assistindo a uma aula dessas que eu fiz, né? E aí ela veio me contar depois que na hora que eu falei assim, ó, perder 10 quilos é muito fácil. 10 quilos ainda é considerado uma meta curta. Ela deu risada e falou, ela não sabe o que está falando. Ela não sabe o quanto eu teria que me esforçar para perder 10 quilos. Eu nunca perdi 10 quilos. E aí ela falou que mesmo com a desconfiança, ela comprou o curso. E aí entrou no desafio cetogênico, né? Que inclusive vai acontecer de novo. E nesse desafio cetogênico, ela conseguiu perder bastante peso. Fechou o primeiro mês com 7 quilos a menos. E hoje ela já perdeu mais de 10 quilos. Então, assim, é relativamente fácil, o período foi relativamente curto, mas ela realmente criou a iniciativa, foi lá e fez acontecer. E agora você vai falar em alto e em bom som. Adeus, dieta. Olha agora pra frente, se prepara para ver um caminho leve, prazeroso, possível de ser feito, onde você vai conquistar o corpo que você deseja. Tá pronta para essa visão? Mas, antes de falar sobre os pilares, eu só quero agradecer todos os comentários, mensagens, e-mails que recebi sobre o nosso primeiro encontro. Eu fiquei muito feliz em ver tantas mulheres comprometidas e também de ter a possibilidade de ajudar nesse processo, que é muito gratificante. Tenho certeza que eu vou fazer de tudo para ajudar cada uma de vocês, dando o meu melhor sempre. E agora eu vou deixar de enrola e a gente vai falar sobre o assunto de hoje, tá? Eu sei exatamente porque vocês estão aqui, vocês querem emagrecer e vocês querem continuar magras em longo prazo. E eu preciso passar um plano para vocês. Mas antes da gente ir direto ao ponto, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Existem dietas que são saudáveis e equilibradas, que eu vou chamar de base alimentar. E existem estratégias de emagrecimento rápido.
Às vezes, vocês focam muito em ter uma dieta saudável, e isso é extremamente importante para a vida de vocês, para que vocês sejam sempre saudáveis e mantenham o peso com facilidade. E esquecem de ser estratégico. Então, muita gente senta na minha cadeirinha, ou as alunas falam assim, Vivi, eu não sei como emagreço, eu não como pão. Assim, porque você come 300 gramas de macaxeira. Porque você come tapioca. E eles são muito parecidos. O efeito é muito parecido. E a depender da quantidade é ainda pior. Então, o nosso foco tem que ser priorizar alimentos saudáveis, mas ao mesmo tempo desenvolver uma visão estratégica da coisa, para que o resultado venha de forma motivante. Então, eu vou dividir o nosso conteúdo aqui em duas partes. Primeira parte, a necessidade de ser saudável e de manter o peso. Segunda parte, a necessidade de ser estratégico e se sentir motivado. Quando eu falo da construção de uma base, o que é que vocês precisam entender? A primeira coisa que a gente foca pensando em saúde é na qualidade do alimento. Quanto mais você desembalar, quanto menos você recorrer a industrializados, mais saudável você é. Então, não existe dúvida. A gente precisa comer fruta, a gente precisa comer verdura, a gente precisa comer carne, frango, peixe e ovo. A gente precisa comer cereais, que são arroz, quinoa, milho. A gente pode comer feijão, leguminosas, ervilha, tudo isso aí é saudável. Mas nem tudo isso ajuda a emagrecer. Entendeu? Então, se eu quero só ser saudável, eu vou priorizar esses alimentos. Entendi quais os alimentos são melhores, são os naturais, quanto menos industrializados eu usar, melhor. O que não quer dizer que você não vai usar, tá? Você vai usar, mas você não vai fazer deles a base da sua alimentação. Eu posso comer pão, posso comer tapioca, posso comer cuscuz, posso comer macarrão, eu posso comer industrializados, mas eu preciso entender que eles são complementos. A base são os alimentos naturais. Entendido isso, eu vou para o segundo passo, que é a necessidade de combinar certos alimentos. Não adianta você comer só natural e não combinar os grupos. Por quê? Porque você vai engordar mesmo comendo natural. Então, se eu faço um prato de manhã que tem uma tapioca, coloco uma banana, coloco um fiozinho de mel, boto um iogurte e boto granola, você tem 5 fontes de carboidrato, gente. Então, por mais que todos esses carboidratos sejam saudáveis, você não vai conseguir sustentar o seu peso com facilidade e nem ser saudável. Você tem grande chance de ficar gerando picos de glicose, fazer resistência à insulina, virar diabético, SOP, né, que é o ovário policístico. Você pode ter uma série de complicações por conta disso. Então, eu preciso escolher os alimentos certos, eu preciso combinar esses alimentos certos. Como é que eu combino esses alimentos certos? Priorizo proteína, falou sobre isso, né? Proteína, essa proteína é a prioridade, ela pode vir com um pouco de carboidrato, ela pode vir com um pouco de gordura, ela pode vir com um pouco de carboidrato e com um pouco de gordura que você jamais vai engordar. Por exemplo, se eu fizer ali uma batata doce, colocar uma proteína e colocar um queijinho, dificilmente eu vou engordar. Mas vou te falar, tu não vai emagrecer nada. Por quê? Porque não tem um déficit calórico. Uma batata doce com um frango tem 290, 300 calorias, você bota um queijinho, 400 calorias, sim, vai emagrecer como? Tá gastando? É atleta? Porque se não for, meu filho, essa conta não vai fechar? Não. Então, assim, tenham cuidado com as misturas. As misturas são fundamentais para a manutenção. Então, você sempre vai tentar colocar itens dos 3 grupos: carboidrato, proteína e gordura. Quando já existe o carboidrato e eu boto a proteína, você entende que a proteína já traz gordura, né? Então, se eu adicionar uma manteiga no ovo, se eu adicionar um queijinho no ovo, isso vai diminuir a chance de eu emagrecer. Por outro lado, não é por conta disso que eu vou engordar. Então, a dieta saudável, ela permite os alimentos naturais e os alimentos industrializados em menor proporção. Ela exige a combinação desses alimentos, priorizando proteína, segurando a ingestão de carboidrato e segurando a ingestão de gordura, mas podendo usar os 3 grupos. E ela exige principalmente compensações, porque você pode ser a pessoa mais saudável do mundo, mas não vá me dizer que numa viagem você vai seguir esse padrão. Não vá me dizer que você está no café da manhã de hotel e você vai comer uma fatia de pão, 2 ovinhos e um pedaço de queijo. Não vai. Geralmente, quando a gente abre exceção, a gente gera desequilíbrios. E para que esse desequilíbrio não se torne um problema, eu preciso aprender a gerar compensações. As pessoas, às vezes, elas querem simplificar demais coisas que são complexas. Por exemplo, eu passo 10 dias de viagem num cruzeiro, all inclusive. Aí engordei 4 quilos. Aí quando volto, falo, não, menina, é só voltar pra tua dieta normal, será? Porque o que eu vejo na prática é que cada viagem dessa ganha 1, 2, aí um final de semana bagaceira ganha mais meio. E aí aquilo vai somando, quando vai 10 quilos no ano. Se você gerou um desequilíbrio pra mais, você tem que fazer um desequilíbrio pra menos. Quando voltar, você precisa gerar um pouquinho de déficit para que esse peso caia de novo e você consiga manter isso com muita
tranquilidade. Assim como se eu sei que eu vou almoçar hoje um almoço que é um pouco mais calórico, mais carregado, então, por exemplo, vou comer uma lasanha e eu tenho facilidade de jejum, eu posso jejuar para que aquela lasanha não faça um excesso calórico no dia. Então, isso tudo faz parte de uma dieta saudável. Pessoas que optam por levar uma dieta um pouco mais restritiva de segunda a sexta, mas chega no final de semana, abrem várias exceções, tomam uma cervejinha, vai para um churrasco. Se essa pessoa engorda? Engorda não. Ela mantém com muita facilidade, mas não emagrece nada. Quem faz dieta de segunda a sexta é quem quer manter. Quem quer evoluir tem que fazer domingo a domingo. Eu falo, fica aqui radicalíssimo. Eu falo, não é radicalismo, vocês vão entender por quê. Mas ser saudável é uma coisa. Ser estratégico para emagrecer é outra. Quer fazer dieta de segunda a sexta, comer o que quiser sábado e domingo e ainda dizer que está desmotivado com a perda de peso, aí existe uma maturidade surreal. Então você vai ter que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Nesse momento, se eu não piorar, será um grande resultado. Por exemplo, eu tenho Natal e Réveillon aí emendado. Não consigo fazer dieta. Você não precisa fazer dieta, você só não pode ganhar 4 quilos. Ou se ganhar 4 quilos, também não pode fingir que nada aconteceu. Então, a dieta saudável é muito tranquila de ser feita. Então, o que eu bato muito na tecla é que o primeiro passo é aprender o básico. Eu não consigo largar creme crack. Uma porcaria. Mas, se eu consigo comer X quantidade de carboidrato, ou de creme crack, coloco uma proteína, consigo ter uma quantidade calórica que é satisfatória, eu jamais vou engordar por conta do creme crack, entenderam? Mas é óbvio que se não comer o creme crack e optar por outras coisas, pode ter resultados mais rápidos. São coisas diferentes. Então, construir minha base. Fiz as pazes com todos os alimentos, entendo que eu posso comer tudo, mas que eu preciso gerar um pouco de compensação, entendo quais são as melhores misturas, entendo quais são os melhores alimentos, sigo minha fome e tal. Beleza, agora eu sou saudável. Mas emagrecer é outra coisa, tá? Então, entendeu a importância da base? Agora vocês vão cuidar de aprender sobre estratégias de emagrecimento rápido. São os ciclos de emagrecimento acelerado. Então, quando você faz uma dieta saudável, isso vai te ajudar a manter, vai te ajudar a ser saudável. Quando você faz uma dieta específica, isso vai te ajudar a emagrecer rápido. Cientificamente falando, a gente tem 4 formas de emagrecer bem rápido. E todas envolvem o mesmo mecanismo que é a redução de calorias. Só que alguns recebem uma forcinha a mais. Quem são esses métodos? Jejum intermitente, low carb, flexível e cetogênica. Esses são os 4 métodos mais estudados e que têm uma característica científica muito forte. Então vamos supor que no meu dia a dia eu tento ter uma alimentação saudável, onde eu como ali, gero compensações e tal, e de repente eu consigo fazer jejum todos os dias. Você entende que se eu estava comendo ali 4 refeições, eu estava fazendo café, almoço, lanche, jantar, e um belo dia eu acordo e falo, essa semana eu só vou fazer 3 refeições, você reduz mais ou menos 25 a 30% da sua ingestão calórica? E o que é que vai acontecer? Você vai emagrecer, sem mudar tanto, porque para muita gente o jejum não é um sacrifício. O jejum, inclusive, é um alívio, porque a pessoa fala, já acordava sem fome mesmo, eu achava que eu tinha que comer. Você não tem que comer. Você perde a oportunidade de jejuar no momento que você come sem fome. Então, só de aplicar isso na minha vida, eu já consigo gerar um grande déficit calórico, eu já conseguiria ter emagrecimento mais rápido, sem sofrimento. Vivian, mas eu já tenho o hábito de jejum, e eu não emagreço. Aí a gente tem 2 pontos a considerar. Primeiro que não é o ato de jejuar que emagrece. O que emagrece é a redução de calorias que o jejum proporciona. Então, se eu já tinha um controle calórico, se eu já tinha uma adequada ingestão calórica e eu faço um déficit, eu emagreço. Mas se eu era totalmente disfuncional, por exemplo, eu faço o jejum e quando eu como McDonald's, óbvio que você não vai emagrecer. Você já não tinha déficit, você no máximo para de engordar. Então, primeira coisa para quem jejua e não tem resultado é consertar ao longo do dia. Usar os princípios básicos da base. Não, Vivian, mas eu já comia certinho, jejuei e emagreci e eu parei de emagrecer. Isso também acontece. Independente da estratégia que você utilize, seu corpo para de responder. Então, não se agarre. Eu gosto de low carb, eu gosto de... Sim, meu filho, mas funciona? Você tem que fazer o que funciona. Tem que ser interesseiro também às vezes, né? Então, no saudável você come tudo, no estratégico é para ter resultado. Então, se eu já faço uma low carb e não tenho resultado, eu preciso trocar de estratégia. Se eu já faço jejum e não tenho resultado, eu preciso trocar de estratégia. Quem faz jejum tem uma facilidade muito grande de controlar a fome. Então, se você faz jejum de manhã, você passa a jejuar de noite.
e volta a fazer o café da manhã. Só isso aí já faz você voltar a emagrecer. Teste pra você ver. Me conte. Essas trocas de estímulos são fantásticas. Ah, Vivian, eu tenho mais dificuldade de jejuar à noite. Então você para de jejuar um período, depois você volta a jejuar, que você vai emagrecer também. Mas quando eu voltar a tomar café, eu tenho que ter o cuidado de fazer um café, ao menos dentro da base. Entenderam isso? Então o jejum pode ser um grande aliado do processo de emagrecimento por ajudar no déficit de caloria. Ponto. Segunda estratégia de emagrecimento que eu amo, minha estratégia favorita, low carb. Por que eu sou apaixonada na low carb? Porque se a gente pegar uma flexível e uma low carb, e aí a flexível geralmente sacrifica gordura, né? A low carb sacrifica o carboidrato. Se eu comparar as duas, eu tenho aqui 2 grupos consumindo 1.200 calorias. Os dois emagrecem de forma muito parecida, tá? A velocidade de perda de peso é muito parecida, a verdade seja dita. Apesar de eu preferir low carb, eu tenho que contar isso pra vocês. Só que a low carb melhora mais os exames. Então, um dos pontos que mais atrapalha o processo de perda de peso é a resistência à insulina. Não se trata resistência à insulina com dieta flexível. Não se trata esteatose hepática, que é a gordura no fígado, com dieta flexível. Não se controla um pré-diabetes com dietas flexíveis. Faz toda a melhora desse quadro com dietas low carbs. Então, como eu sou nutricionista e eu prezo pela saúde de vocês, eu oriento bastante a low carb como uma estratégia também de melhora de exames, tá? Então, o que acontece? Em que consiste a low carb? Eu tenho um padrão de dieta saudável dentro de uma base, onde eu como um pouco de carboidrato, proteína e gordura, e aí eu vou diminuir a minha ingestão de carboidrato. Ah, Vivi, eu posso comer bacon? Eu falo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que caracteriza a low carb é a diminuição da ingestão de carboidrato. Quando eu diminuo a ingestão de carboidrato, eu faço um déficit de caloria. Uma parte desse déficit eu posso usar com um pouco de gordura para que eu sinta prazer naquela dieta. Senão também ninguém aguenta não. Vai ficar comendo ovo puro, salada e frango grelhado? Não, né? Mas se, por exemplo, eu estou disposta a tirar o pãozinho do café da manhã, tirar o cuscuz, tirar o tapioca, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu, quando comecei a descobrir os manejos da dieta, tive muita facilidade de aderir a low carb. Por exemplo, eu prefiro comer um ovo com queijo reino do que comer ovo com batata doce. Eu prefiro comer ovo com bacon do que comer pão integral com ovo. Você pode comer os dois e emagrecer. Entendeu? Você pode comer tanto o pão com ovo, quanto o ovo com bacon. Mas verdade seja dita, quanto mais você mudar o seu hábito e quanto mais você trazer estímulos novos, já que o ovo com batata doce é uma coisa que muita gente já está tentando, você tem resultados mais rápidos. E você não precisa estar preso em um, você pode passear entre essas opções. Eu vou hoje priorizar a proteína, amanhã eu vou priorizar proteína pura, amanhã eu vou priorizar essa proteína com um pouquinho de queijo, com um pouquinho de bacon, depois de amanhã eu tô com vontade de comer um pão, então eu vou pegar um pão, eu adoro quando vocês fazem torradas. Porque, por exemplo, um pão francês dá 12 a 13 torradas, vai comer 12 torradas? Não, né? Tome vergonha, que você tá tentando emagrecer, tá dentro de uma estratégia, vai comer 2 ou 3 torradinhas, bota um ovinho ali e pronto. Então vocês entendem como é fácil montar isso? Se você entender quais são os carboidratos, quais são as proteínas, quais são as gorduras, como priorizá-los, fica muito fácil entrar em estratégias. Então a low carb é uma dieta muito fácil de ser seguida. Chega na hora do almoço, tudo bem, eu vou reduzir o feijão, vou tirar o arroz, vou tirar o macarrão, vou tirar o purê de batata, mas eu posso fazer, por exemplo, alternativas. Quem já comeu aqui um escondidinho de couve-flor com gorgonzola? Quem já comeu aqui, por exemplo, um estrogonofe e aí faz um arrozinho de brócolis? Quem aqui já comeu, por exemplo, uma picanha e você bota uma salada, ou então pega o frango ali, bota numa salada e joga um molhinho de queijo? Eu prefiro 1000 vezes comer uma salada com um frango e um molho de gorgonzola do que comer um frango com feijão e arroz. E aqui o feijão com arroz faz parte da base, né? Não faz parte das estratégias. Mesmo contando calorias na dieta flexível, você tem que comer porções muito pequenas. Então, você não precisa ficar preso em um padrão. Você pode ter resultados trocando esse padrão. Geralmente, as dietas de partida de perda de peso, elas vão permear entre o jejum, a low carb ou a flexível, que é a contagem de calorias. Por exemplo, se você chegar e falar assim, eu quero ter resultados rápidos a partir de amanhã. Aí você baixa um aplicativo, pode ser o MyFitnessPal, pode ser o Fat Secrets, pode ser o Macros. Aí você começa a contar ali, ó. Eu não vou fazer nenhuma refeição com mais de 300 calorias. É praticamente impossível você não emagrecer. Mas você pode comer qualquer bosta. Pode comer pão com peito de peru e requeijão cremoso light. Você pode comer, por exemplo, um feijãozinho com arroz e um frango dentro das porções que foi estabelecida ali. Ah, você pode comer na hora da tarde 2 biscoitos recheados. E de noite você pode comer uma tapioquinha. Vai emagrecer? Vai, mas tá saudável?
E aí eu vou te perguntar, do fundo do seu coração, tu acha que isso tem alguma chance de dar certo? Tem não, filha. Tu quer dar um jeito em um problema enorme. Você não quer resolver o problema. Esse negócio de dar jeitinho geralmente só funciona em medidas emergenciais. Por exemplo, eu não gosto da dieta flexível. Você acha que quando eu viajo eu faço o quê? Faço a dieta flexível porque naquele momento encaixa muito bem, mas eu não vivo de flexível porque ela dá brecha pra você comer errado o tempo todo. E aí o que acontece? Eu como um biscoito, aquilo me bota no que a gente chama de ciclo da recompensa, me dá mais vontade de comer doce, aumenta meus níveis de serotonina e eu vou querer mais doce, mais doce, mais doce. Então são dietas que, mesmo com toda a característica de flexibilidade, são difíceis de seguir. Você vai largar, você vai ficar doente, você não vai tratar seu intestino, vai dar tudo errado na sua vida. Então, assim, os processos que dão certo geralmente envolvem mudança de hábito, envolve passear entre essas opções. A dieta flexível funciona. A maioria dos estudos de emagrecimento são com flexíveis, por sinal, mas em longo prazo ela tem uma série de limitações que vocês precisam trabalhar. Então comecei a emagrecer. Vou juntar um pouquinho aqui dessas três estratégias. Eu posso fazer um jejum, uma low carb, uma flexível e tal. E eu já vou ter respostas. Essas 3 são as melhores para começar. E aí, em algum momento, você vai virar e vai falar assim, poxa, minha perda de peso já não tá mais como nas primeiras semanas. Poxa, eu fui tão bem, mas agora eu já não tô mais conseguindo ter um resultado tão bom. E aí você tem uma carta na manga fantástica. Se chama dieta cetogênica. Já ouviram falar? A cetogênica, ela muda o funcionamento do seu corpo. Normalmente, a gente funciona através da utilização da glicose. A glicose é o combustível do corpo. Então, eu como carboidrato, carboidrato produz glicose. Eu reduzo o carboidrato, que é o caso da low carb, o corpo começa a produzir glicose também a partir de proteína. Quando eu não tenho tanto carboidrato, não tenho tanta proteína e coloco a gordura lá em cima, o que acontece? O corpo é obrigado a produzir um novo combustível que se chama corpo cetônico. E aí você começa a usar a gordura para gerar energia e acaba perdendo muito mais gordura. Então, a cetogênica é a dieta na prática mais agressiva que traz resultados mais rápidos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu nunca consegui fazer um ciclo inteiro de cetogênica, né? Sempre que eu faço a proposta, eu faço a proposta de 15 dias. Eu peso 60 quilos. E aí, no grupo passado, eu falei, não, vou fazer, toda empolgada. Eu vou fazer, por quê? Porque eu fico criando, eu fico postando, eu adoro fazer. E é a dieta mais gostosa que tem, gente, vocês não tem noção não. Aí vou eu fazer toda empolgada. Com 10 dias, eu fui me pesar. Eu perdi 3,8 kg em 11 dias. Aí eu falei, não tenho mais condição. Aí abandonei, né, óbvio, tava magra demais. E aí eu tive que sair. E toda vez que eu faço a seta é isso, é um boom de perda de peso. Os alunos, os pacientes amam a seta, porque ela traz resultados rápidos. E é extremamente gostosa, porque assim, na low carb a gente usa gordura, mas a gente não avacalha na gordura, né? A coisa do avacalhar na gordura é botar muito azeite, comer coco, abacate, castanha, comer ali, por exemplo, estrogonofe, muqueca, maminha, medalhão, rabada. Essas comidas mais pesadas, que já são mais gordurosas, elas encaixam como uma luva nesse período. Aí a pessoa fala, opa! Aí eu falo, meu medo é não querer sair nunca mais da cetogênica. Então, o que eu quero te mostrar? O processo é dinâmico. O processo é massa, literalmente. Então, você começa a ficar empolgado para fazer para sair. Tem gente que fala, gente, descobri a dieta da minha vida. Aí vive na base, sei lá, faço um mês de base. Aí fico mantendo meu peso. De repente, eu pego e faço um ciclo de cetogênica e perco 5 quilos, 6 quilos. Ah, que belezura. Se eu fizer 3 no ano, eu bato meus 20 que eu quero. Então, assim, tudo isso é motivante. Tudo isso vai fazer com que você olhe para o processo de emagrecimento de uma forma bem diferente. Então, se você prestou atenção em tudo que eu falei, vai ficar muito claro como é fácil fazer dieta, como é fácil construir uma base alimentar saudável e gostosa, como é fácil aplicar os ciclos de emagrecimento acelerado. E fazendo uma analogia, os ciclos são os tijolos que vão te levar ao topo da construção, tá? Junto, eles formam uma base sólida. Você consegue aprender como se comportar para a vida. Então, enxergue como há uma sinergia entre os pilares que eu citei agora e os 5 erros que atrapalham você, que a gente descobriu na aula anterior. Então, assim, entender essa conexão, desconstruir mitos para construir coisas novas é fundamental para que você tenha resultados. Loucura é querer resultados diferentes com as mesmas atitudes. Já ouviram essa frase, né? Essa frase é de Einstein. Então, assim,
Não existe nada mais perfeito do que isso para vocês avaliarem nesse momento, tá? E agora eu te pergunto, você prefere o jeito que você fazia, onde você tem uma dieta e você tem que seguir aquela dieta, ou você prefere fazer o que eu te contei agora? Então, a grande maioria das mulheres vão preferir fazer o que eu falei agora. Por quê? Porque vai ser possível ter resultados, tá? Você não precisa ficar refém de uma dieta. Você não precisa dividir a sua vida entre estar ou não estar de dieta. O processo de emagrecimento que eu ensino aqui, que eu ensino às alunas do SEC, que é o meu curso de emagrecimento, inclusive vou dar um spoiler para vocês agora, tá? Nosso encontro de sexta, eu vou mostrar os detalhes do SEC e vou abrir uma turma com bônus especial. Então, se você gostou de tudo que eu falei nesses 2 encontros, se prepare para o nosso último encontro, porque a solução vai vir de forma definitiva. Mas acalmem os corações, bora conversar um pouco mais, tá? Que na sexta eu vou contar tudo pra vocês. Então, como eu falei, algumas de vocês ainda podem ter receios e pensar, será que realmente isso funciona pra mim? Será que eu vou conseguir? Eu quero dizer que eu entendo tudo isso, eu entendo a sua dúvida, mas é extremamente possível que qualquer pessoa emagreça aplicando isso que eu tô falando. Por isso que eu quero que vocês vejam com os próprios olhos de vocês como o processo de emagrecimento do SEC é transformador. Agora, olha esses depoimentos em vídeos de algumas das alunas que conseguiram resultados incríveis aplicando a metodologia do SEC. Olá, meu nome é Sandriele, eu tenho 28 anos, faço parte do SEC tem alguns meses, mas até então não tinha participado de nenhum desafio. No primeiro momento eu assisti os vídeos da plataforma, consegui adquirir bastante informação, a plataforma é super simples de acessar, os vídeos são ótimos. Vivian é tão boa professora quanto é nutricionista e, de fato, assim, o meu xodó é o grupo do WhatsApp, as meninas super ajudam, a gente super consegue se ajudar, dar dicas de receita, enfim, e ter Vivian lá, que realmente é um suporte assim que a gente tem, é fantástico. Ter acesso a ela, uma profissional tão competente, né, tão alto astral, enfim, excelente em tudo, ajuda bastante. Ela escuta muito a gente, além de tirar todas as dúvidas que ela consegue. E a gente pediu muito um desafio de cetogênica e ela fez. Esse é o primeiro desafio que eu participo e tô tendo resultados incríveis. Eu comecei o desafio com 69,8 de peso e agora na metade do desafio eu tô com 63,5. Então assim, realmente é excelente. Mas muito, muito para além disso é manter, né, esse peso mais baixo que eu tava precisando mesmo, tava acima do meu peso. Ainda tô com índice de gordura alto, mas manter isso, melhorar a cada dia e utilizar cada vez mais as dicas de Vivian para ter uma vida saudável. Olá, me chamo Elma, tenho 30 anos. Comprei o SEC no início do ano de 2023. Comecei pesando 124 quilos e 800 gramas. Hoje em dia estou pesando 85 quilos. Já foram eliminados 39 quilos e 800 gramas. Tenho que dizer para vocês que o SEC é uma ajuda para a virada de chave. É onde eu consegui me encontrar essa nova vida de alimentação saudável, né? Saber o que realmente é saudável, respeitar a fome, comer na hora certa, a hidratação também. E só tenho que dizer a vocês que vale muito a pena. Vivian veio com esse curso inovador. É uma ajuda muito grande, uma virada de chave. Foi uma virada de chave assertivamente na minha vida. Viram isso? Se elas conseguiram, você também vai conseguir. Você só precisa acreditar em você. Você precisa seguir o caminho que eu tô te propondo. Porque foi isso que elas fizeram. Elas acreditaram em mim. Elas confiaram no processo. Muitas já não acreditavam mais que seria possível ter um corpo bonito. Muitas já nem tinham força.
Mas elas confiaram no meu método porque viram que era diferente de tudo que elas já tinham tentado. É possível executar isso. Elas foram lá, fizeram acontecer. E você também pode ter resultados extraordinários. Eu reforço, o meu método é extremamente eficaz porque atende mulheres comuns, que não são superdisciplinadas, que têm uma vida corrida, que mesmo com os imprevistos que atrapalham a dieta, elas conseguem conciliar. Porque ele foi criado avaliando todas essas variáveis, o comportamento de mulheres comuns, e não só levando em conta a teoria. Eu considero a prática, ele é real, ele é comprovado. Eu já atendi mais de 8.000 mulheres e muitas se beneficiaram desse método. Por isso, continue. Olha o quanto que você já andou até aqui. Você estava lá brigando com a balança, acumulando tentativas frustradas de emagrecimento, se deparou com esse evento, deu o primeiro passo, se inscreveu, chegou no ponto 1, descobriu os 5 erros que vocês cometem ao tentar emagrecer. Isso já deu um pouco de clareza e agora você precisa ir além. Chegou no ponto 2, onde você conseguiu acessar os pilares do emagrecimento definitivo e tem muita base para você caminhar. Mais ainda nessa jornada de emagrecimento e não ficar numa eterna briga com a balança. Agora, você, mais uma vez, precisa se comprometer. Precisa continuar a sua caminhada e não se perder por nada. Então, não perca o nosso encontro, que vai ser sexta-feira. Eu vou entregar o mapa do emagrecimento definitivo para você. É um mapa que vai te levar ao corpo dos seus sonhos para sempre. E por mais que você pense que agora está pronta, que já identificou os erros, que entendeu como a base funciona, eu vou te dizer uma coisa. Você precisa montar esse quebra-cabeça. Você precisa estruturar tudo isso que eu falei para que esse objetivo seja alcançado. Por mais que dicas funcionem, o mapa completo eu só vou entregar na sexta-feira. E você corre o risco de perder a sua jornada se você não vier assistir essa aula, tá? Então chega de ficar se frustrando o tempo todo. Por isso, já deixa o horário livre aí pra gente ficar juntas na sexta-feira, tá? Eu garanto que você não vai se arrepender. Vai valer muito a pena. Não esqueça que se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no espaço logo abaixo desse vídeo que eu vou fazer o possível para tentar responder todos os questionamentos, tá? Então, escreve aí tudo que você precisar que eu vou tentar responder. Deixe no comentário também a hashtag Plano de Emagrecimento Definitivo e se você realmente está comprometida com o processo de emagrecimento e vai comparecer em todos os nossos encontros, eu estou esperando você para sexta-feira, tá? E se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entra agora. Acesse o link aqui abaixo do vídeo, porque é por lá que você vai receber todas as informações da nossa programação e aí você não corre o risco de perder nada, tá? Então é isso. Até sexta. Tô esperando você.